Olá, meus amigos, este é o canal Pregador MR, quem vos fala é o pregador Samuel Santos. Estamos aqui mais uma vez, em mais um vídeo, para mais um momento da Palavra do Senhor. Em nome de Jesus, seja abençoado nesta hora para a glória do nosso Deus. Amém, pessoal? Nós vamos hoje iniciar uma nova série de mensagens, né? Eu gostaria de fazer uma introdução no vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre um tema muito, digamos, não digo polêmico, né? Porque já foi polêmico, mas assim, hoje em dia já não se fala muito sobre essas coisas, não se debate muito sobre esse assunto, mas já foi sim tema de muito debate, de muitas contradições, confusões, enfim. Mas nós vamos falar sobre a predestinação. E desde já eu adianto para vocês, eu creio na predestinação. Eu creio que a nossa salvação, ela já foi pré-determinada pelo Senhor. Eu creio nos eleitos, nos escolhidos do Senhor desde antes da fundação do mundo. Eu creio no plano da salvação que já foi executado desde antes da fundação do mundo. Amém? Eu creio nos escolhidos, creio na eleição, enfim, amados. Eu creio na predestinação, sim. Não acredito no livre-arbítrio, conforme as pessoas pregam, de que o livre-arbítrio, que o homem tem o livre-arbítrio para escolher Deus. Eu não acredito dessa maneira, nessa colocação. Se existe livre-arbítrio, que livre-arbítrio não existe, essa palavra nem existe, né, na Bíblia, mas se existe essa questão de o homem fazer escolhas, eu não acredito. Que o homem ele tem essa capacidade, de que o homem tem essa condição de escolher Deus. Ele pode fazer outro tipo de escolha, outras escolhas na sua vida. Amém? É disso que a palavra do Senhor fala. Esse é o livre-arbítrio do homem, que eu acredito que se existe livre-arbítrio, né, eu acredito que este é o livre-arbítrio do homem, de fazer as suas escolhas, as suas atitudes, enfim, daquilo que diz respeito à sua vida a comum, prática, né, funcional, enfim. Mas não diretamente em escolher Cristo ou não, de crer, de receber a salvação ou não. Não existe livre-arbítrio para se receber a salvação ou rejeitar a salvação. Eu não acredito nesse ponto. Então, nós vamos falar sobre este assunto no decorrer desses vídeos. Dentro desse tema da predestinação, nós vamos falar sobre a predestinação e a soberania de Deus. Vai ser o nosso primeiro assunto. Vamos falar sobre a predestinação e o livre-arbítrio, a predestinação e a santificação, amém? E tem muita gente que falam que nós que pregamos a predestinação, crer na predestinação, é porque não crê no arrependimento, porque crê que mesmo pecando vai para o céu e por isso peca. E existe digamos assim, um equívoco muito grande na mente das pessoas, no pensamento das pessoas quanto a este assunto. Muito pelo contrário, né? Se eu creio na predestinação, eu creio que eu fui predestinado para ser santo. Amém? E isso aí é muito óbvio dentro da palavra do Senhor, muito bem colocado, muito bem ensinado, doutrinado pela palavra do Senhor, né? Principalmente pelo apóstolo Paulo, que trouxe essa revelação. Enfim, vamos falar sobre a predestinação e os conhecidos por Deus, de que aqueles que foram predestinados já foram pré-conhecidos pelo Senhor. Amém? Vamos falar sobre isso também. E vamos falar sobre a predestinação e a salvação diretamente colocada dentro da palavra de Deus. Então, desde já, se você se interessa pelo assunto, né, é um tema que é importante, é interessante se estudar, se conscientizar, aprender, porque isso eu confesso para vocês que me ajudou bastante, contribuiu bastante para me tornar, né, a pessoa que eu sou hoje em Cristo Jesus, da minha conscientização, maturidade espiritual, plena consciência daquilo que eu sou diante do Senhor. Isso me ajudou bastante a amadurecer nesta área espiritual, contribuiu bastante, tem contribuído, né, me fez tirar muitas coisas da minha mente que atrapalhava ou me incomodava com relação
aquilo que estivesse relacionado, né, que esteja relacionado à salvação. Enfim, esclareceu muita coisa. Hoje eu tenho uma mente muito bem estruturada, muito bem assim, alicerçada neste pensamento. Eu tenho plena conscientização daquilo que eu sou, para que eu fui chamado, né, de como fui chamado. Estou aqui nesse mundo, nós estamos nesse mundo para exercer o chamado do Senhor, aquilo que Ele confiou a nós a fazer. Amém, pessoal? Enfim, isso tem contribuído bastante e eu acredito que desde o momento que nós nos conscientizamos, amadurecemos a nossa mente, né? A mente exercitada nesse pensamento, nesse raciocínio, contribui bastante para que nós venhamos a obter uma identidade, um fortalecimento espiritual, enfim, quanto àquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém, amados? Que Deus possa abençoar. Senhor, que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa falar, acrescentar os teus valores em nome de Jesus à nossa vida. Ó Deus, a partir desse momento, Pai, e que tudo que será falado seja realmente pelo teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor, no que estou pregando, creio, Senhor, naquilo que eu tenho, Senhor, aplicado em minha vida, em nome de Jesus. E peço que o teu Espírito Santo também venha testificar essas coisas nos corações e na mente das pessoas que estarão me assistindo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados. Então, para início, né, vamos logo direto ao primeiro ponto, vamos ser breves nessa introdução, porque nós vamos falar sobre uma única passagem de Romanos, capítulo 9, para nós começarmos nessa linha de raciocínio. A predestinação e a soberania de Deus. A partir do versículo 9, vamos começar do versículo 6 de Romanos 9, que diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Quem não conhece essa passagem, né? Você que estuda a palavra do Senhor e tem conhecimento da palavra de Deus, sabe do que Paulo está falando. Está falando de Jacó e Esaú, e que a palavra do Senhor Deus já havia dito, né, que o maior iria servir o menor. Quem não conhece a história de Jacó, que ele enganou o pai dele, aquela coisa toda, trocou pelo guisado, aquela história toda, mas a palavra, o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui algo para nos mostrar uma coisa, que tudo já foi projetado. Ele diz aqui, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme. Ou seja, quem elegeu Jacó foi Deus. Não foi Jacó que tomou a frente, que enganou, que mentiu, aquela coisa toda. Isso foi apenas uma circunstância para poder se confirmar aquilo que Deus já havia, amém? Já pré-anunciado. Então ele já começa falando aqui sobre a escolha, já começa falando aqui sobre a eleição, de que Deus havia escolhido Jacó e que Esaú iria servir. Amém? Quer dizer, nenhum dos dois havia nascido ainda para poder fazer o bem ou o mal para Deus perante as obras, dizer assim: não, esse aqui é que eu vou escolher porque ele é um homem bom, faz a minha vontade, aquela coisa toda. Não, ele já havia pré-determinado pela eleição, ele elegeu Jacó, né, e rejeitou a Esaú. Então o versículo foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que é a injustiça da parte de Deus? Amados, isso aqui é uma das questões, né, que muita gente levantou e levanta, costuma levantar, né? Ah, Deus não é injusto. Isso aqui é uma injustiça. Deus escolher um para salvação e outro não. Escolher um para ser salvo e outro para ir para o inferno. E nós temos o hábito de questionar: não, mas isso não é amor. Deus é amor, isso não é injusto. Deus jamais ia fazer isso com o homem, jamais ia escolher um e se rejeitar o outro. Mas o que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus?
Está falando aqui de uma soberania. Amém? Está falando aqui de um propósito de Deus, já pré-determinado, de que tudo que Deus elaborou, Ele vai executar, que nada acontece por acaso, já tem algo preparado por Deus, já tem um desígnio do Senhor já pré-determinado. E a questão da salvação, é muito evidente isso aqui. Amém? É disso que Paulo está trazendo aqui. É uma coisa que eu vou falar aqui antes de continuarmos. Gente, a ciência da palavra de Deus, ela não tem que ser explicada, ela tem que ser compreendida. Amém? Afinal de contas, é palavra de Deus, é propósito de Deus. Então nós estamos aqui para receber, estamos aqui para compreender e não questionar. Amém? A ciência da palavra não é para ser questionada, não é para ser explicada, é para ser compreendida. Tem muita gente que não bate o pé, não aceito isso, porque não pode ser assim, na minha lógica, na lógica do homem, no meu pensamento, na minha concepção, isso não cabe, isso não deve ser assim. Amados, a palavra de Deus ela não pode ser discernida, não pode ser compreendida desta forma. Amém? A palavra de Deus ela já foi posta pelo Senhor, já foi algo já pré-determinado, o propósito de Deus já foi pré-elaborado. Amém? Isso diz respeito a tudo na nossa vida, principalmente quanto à salvação da nossa alma. Amém? Então esse negócio de ficar questionando, de ficar buscando explicação, Deus não tem que dar explicação a ninguém. Amém? Ele simplesmente lança a sua palavra, o seu propósito, e nós estamos aqui para receber ou não receber. Simplesmente isso. Amém? Então a palavra, eu repito, a ciência da palavra, ela não tem que ser explicada, ela tem que ser compreendida. Então por isso que ele diz aqui no 14, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Amém? Olha só como é que Paulo está trazendo aqui uma soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida do homem, sobre a vida da humanidade, sobre a criatura, sobre tudo que diz respeito a nós. Ele se compadece de quem ele quer e tem misericórdia de quem ele quiser. Amém? É Deus que faz. Não estamos aqui para questionar isso, nem buscar explicação. Por que o Senhor usa de misericórdia para comigo e não usa para com o outro? Nós não estamos aqui para questionar, nem buscar explicação. Estamos aqui para receber aquilo que Deus já predeterminou. Amém? Se Deus vai fazer ou não, isso é propósito dele. Não cabe a nós buscar explicação quanto a essas coisas. Então Paulo fala, me compadeço de quem eu quero compadecer e tenho misericórdia de quem eu quiser. E versículo 16, assim pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amém, amado? Isso aqui é tão simples. Eu acho isso aqui tão direto. Se não houvesse nenhuma outra, nenhum contexto, nenhum outro versículo, nenhum outro contexto dentro da Bíblia, quanto à escolha de Deus, se estivesse somente Romanos 9, para mim já bastaria. Porque isso aqui é tão explícito, é tão evidente isso aqui. Né? A palavra é tão clara, o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui uma ciência tão clara, tão definitiva, né? Definida. Ele diz, não depende de nós, não depende de quem quer ou quem não quer. Não existe esse negócio, gente. Não sou eu que quero Deus, é Ele que quer, é Ele que me quer. Entende? Não sou eu que escolho, não, eu quero Deus, eu não quero Deus. Um equívoco muito grande quanto a essas coisas. Eu aceito Jesus, não aceito. Não, a semana que vem eu aceito. Não, vai ser agora. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Daqui uns 2 anos eu aceito. Não existe isso, gente. O poder da salvação, o plano da salvação, ele é muito, muito poderoso, é muito eficiente, muito eficaz. É um projeto do alto. Não é para ser elaborado conforme a gente quer, é elaborado conforme o nosso pensamento, é elaborado conforme a nossa lógica. Não existe. O plano da salvação é muito perfeito. Amém? Aleluia. Aleluia. O plano da salvação é algo que realmente opera, é operante na nossa vida, é muito eficaz. Então não tem esse negócio de querer ou não querer, não depende de mim, está dizendo, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Amém? É Deus que se compadeceu de mim e se compadeceu de você, se você crer. É Ele que usou de misericórdia, Ele que quis usar de misericórdia para contigo. Amém? E mediante a palavra fez isso brotar, fez isso nascer no teu coração mediante o dom da fé.
É propósito de Deus. Né? Isso não nasceu com você. Nós vamos estudar sobre tudo isso. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. Aí vamos entrar diretamente nesse assunto. Né? De como que o homem se comporta, de qual é a condição real do homem. Então, só para vocês, essa introdução aqui é só para vocês terem uma ideia de que por trás de tudo isso, por trás do plano da salvação, existe uma soberania, existe um propósito, existe uma vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Amém? Assim, pois, isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. No caso de Faraó, tem muita gente, Faraó endureceu o coração e Deus foi lá e endureceu de novo, foi lá por 10 vezes. Gente, não foi Faraó que endureceu, foi Deus que endureceu o coração dele. Tudo isso era plano de Deus. A questão das 10 pragas, que Faraó relutou até na morte do seu filho, isso foi tudo projeto de Deus, já foi plano de Deus. Não foi obra do acaso, não foi Faraó que relutou com Deus e temou com Deus e, entende? Deus insistiu, aí, será que Faraó vai? Então vamos mandar, até ver se ele... Não, a questão não foi essa, a questão é que Deus é que endureceu o coração dele para que o poder dele fosse manifestado. É tão simples isso, amém? É muito claro isso aqui. Então depende de quem quer, compadece de quem quer, endurece quem quer. Aí ele continua. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Portanto, quem resiste à sua vontade? Nós podemos até questionar, você pode até questionar, então, se Deus é Ele que faz tudo, endurece a quem quer e tem misericórdia de quem quer, então do que Deus se queixa ainda? Agora, aí Paulo no versículo 20 fala, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que formou, por que me fizestes assim? Nós não estamos aqui para questionar Deus, não. Nós estamos aqui para buscar explicação, mas Senhor, por que então? Se o Senhor tem plano da salvação, o Senhor escolhe quem quer e tal, por que então o Senhor fica relutando, fica pedindo para pregar, fica se queixando da rebeldia, se queixando do pecado? Nós não estamos aqui para ficar buscando explicação. Deus não tem que dar explicação de nada. Deus não tem que dar explicação do seu plano, do seu projeto. Amém? Simplesmente Ele faz. Nós que temos que entender e compreender o seu plano e inserir, estar inserido nisso, nesse plano, nesse propósito. Não para ficar questionando quem somos nós para ficar replicando Deus. Amém? Se Ele quer fazer dessa maneira, se Ele quer endurecer um, se Ele quer usar de misericórdia para com o outro, se Ele quer salvar um e não quer salvar o outro, isso aí não estamos aqui para ficar, julgando Deus não, nem... questionando quanto a essas coisas, nem para isso que nós estamos aqui. A soberania do Senhor sobre a nossa vida é total. Amém? Principalmente quanto à salvação da nossa alma. Amém, gente? Então, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Portanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a quem formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o olheiro do poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, quem somos nós para questionar a Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Você vê, observe bem o versículo, leia e entenda o que o versículo está falando. Paulo está explicando aqui de uma forma muito clara, Deus, Ele preparou os vasos de desonra para poder manifestar o seu poder. Ele preparou os vasos para isso. E as pessoas que rejeitam, as pessoas que se levantam, as pessoas que são contra a palavra, que são contra a Bíblia, contra a igreja, isso tudo já é algo que Deus já havia preparado, gente. Entende isso? Deus é que endureceu o coração desse povo. Ele diz, preparados para a perdição. Deus já preparou eles para a perdição e acabou. Para que também desse a conhecer, versículo 23, as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Gente, esse versículo 23 é muito evidente, muito claro. Da mesma forma que Deus usou do mesmo barro para fazer uns para a desonra, para manifestar o seu poder, daqueles que Ele preparou para a perdição, para endurecer o coração mesmo e se levantar contra o povo de Deus, do mesmo barro, Ele fez os vasos de misericórdia.
que também já Dantes preparou. Dantes quando? Dantes, a fundação do mundo. Então vamos estudar sobre isso. Nós fomos conhecidos do Senhor antes da fundação do mundo. E já fomos conhecidos pelo Senhor. Então já Dantes preparou. Dantes todas as coisas, antes de tudo, antes de se manifestar tudo, antes da criação até. Já foi tudo pré-elaborado. Nada acontece por acaso. O nosso Deus, Ele é tão soberano que não existe surpresa para Deus, não. Tem muita gente que acha que não, eu vou teimar com Deus. Não, Deus, fica aí, espera aí, vou ver se eu te quero, vou ver se eu te aceito. Né? Vamos ver se o Senhor me agradar, se o Senhor fizer a minha vontade, se por acaso o Senhor me abençoar nisso aqui, me abençoar aqui, eu me batizo, faço a obra, eu entro para a igreja, né? Faço a carteirinha de membro, é só o Senhor me agradar. Não é assim não, gente. Salvação não é assim não. Salvação é uma coisa muito séria. Salvação é uma coisa muito, sabe, divina, muito poderosa. Já foi um plano elaborado antes da fundação do mundo. Amém? Mas salvação não é para se brincar com a salvação, não. As coisas de Deus não é para se brincar. Às vezes o homem pensa que tem, né, autonomia, tem controle sobre ele, de fazer, de acontecer a hora que ele quiser, a hora que ele quer. Não é assim que funciona, não. Aleluia. Não é, não. Gente, essa palavra, esse conhecimento me trouxe muita maturidade. Ao invés de muitas pessoas dizerem que a gente fraqueja, que a gente faz as coisas tudo de qualquer maneira porque já está predestinado, é o contrário. É justamente pelo fato de saber disso, pelo fato de saber que eu já faço plano, já fazia plano dentro do propósito de Deus, já fazia parte disso antes da fundação do mundo. Isso enriquece o nosso coração. Isso traz alegria, traz regozijo, traz responsabilidade, traz compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo que a minha salvação é muito preciosa. Foi algo elaborado desde a fundação do mundo. É algo rico, é algo poderoso. Então eu valorizo, aprendi a valorizar mais a minha salvação, gente. Aprendi a valorizar mais as coisas de Deus por causa disso. É justamente pelo fato das pessoas às vezes acharem que tudo é por ela, é tudo quando ela quer, tudo quando a vontade é dela, entende? É que não valoriza. São essas pessoas que não valorizam, são essas pessoas que não obedecem, as pessoas que não são, entende? Isso é a verdade. É o contrário dos pensamentos das pessoas. É justamente pelo fato de saber, de crer que fui predestinado, que fui salvo antes da fundação do mundo, que eu já estava no projeto de Deus, é que fortalece meu coração a não pecar. Amém? Aleluia! Fortalece meu coração em fazer a vontade do Senhor. Por entender a grandeza do plano do Senhor, por entender a grandeza da salvação sobre a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele termina no versículo 24 dizendo: quais somos nós que faz misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém? Somos nós os faz misericórdia, que ele antes preparou. Então, amados, apenas como uma introdução que nós vamos tratar sobre este assunto, quis trazer esse primeiro plano aqui da soberania, do peso da soberania de Deus, da soberana vontade do Senhor sobre a nossa vida. Não depende de nós, não depende de quem quer e quem não quer. É Deus que endurece, é Deus que amolece, é Deus que diria, é Deus que fala, é Deus que toca, é Deus que abre o coração. É Ele que usa de misericórdia, quando Ele não quer usar de misericórdia, Ele usa. É simples assim. Estamos nesse mundo porque já estamos inseridos nessa salvação, porque já fomos preparados de antemão, né, como vasos de misericórdia. Valorize isso na sua vida, valorize isso, creia nisso, creia na soberana vontade do Senhor sobre a tua vida, creia que você já foi conhecido do Senhor antes da fundação do mundo. Nós vamos mostrar isso tudo dentro da palavra do Senhor. Amém? Para a glória do nosso Deus. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a predestinação e o livre-arbítrio, né? A condição natural do homem, de que o homem, na condição que ele está, na situação, na capacidade natural dele, não pode querer Deus nem buscar Deus, enfim. Nós vamos falar sobre nesses vários assuntos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Além de trazer, é claro, né,
os versículos específicos da predestinação para a glória do Senhor. Então fique com esta palavra em nome de Jesus, seja abençoado. Desde já eu digo, você foi eleito do Senhor antes da fundação do mundo, já foi predestinado por Deus para ser filho de Deus, amém, para a glória do Senhor. Creia nisso em nome de Jesus e receba esta palavra, e que você fique bem.